onde já está sob o púlpito o homem de Deus, presbítero Joaquim Coelho. Enquanto outro murmurava, enquanto outro blasfemava, ele voltou-se
dos tempos, em que está sendo pregado todo tipo de evangelho. É pregado o evangelho que salva, o evangelho que liberta, o evangelho que perdoa, o evangelho que purifica, o evangelho que santifica. E ao mesmo tempo tem muitos que pregam o evangelho anátema, um evangelho maldito que não faz nada a não ser levar o homem à condenação. É por esta razão que cabe ao homem lembrar da exortação que Jesus deu lá em São Mateus 22:29, dizendo: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É por isso que nós devemos lembrar dessa exortação e tomar a Bíblia com muito amor em nossas mãos e examinar com carinho, porque nela nós vamos ter a vida eterna, diz a Bíblia. Oh, aleluia! Irmãos, quando o homem se lembra de Deus, ele recebe imediatamente a presença do Senhor. A Bíblia diz, meus irmãos, que o filho pródigo, quando saiu da casa de seu pai, ele pediu a metade da herança que lhe pertencia e foi embora para uma terra muito distante. É bom nós lembrarmos que na casa de seu pai não tinha falta de pão, não tinha falta de água para se lavar, não tinha falta de uma roupa limpa, não faltava um calçado para os pés, nada faltava para ele enquanto estava na casa de seu pai. Mas no momento que ele resolveu ir embora, ele foi para uma terra muito distante, e lá, meus irmãos, ele começou a gastar tudo quanto ele tinha com os amigos. Ele gastou no pecado, na prostituição, no adultério, no roubo, nos jogos, enfim, tudo que tinha que gastar, ele gastou aquilo que lhe pertencia. Até que chegou um tempo, irmãos, que ele não tinha mais nada, acabou todas as suas economias, e diz a Bíblia que ele começou a padecer necessidade. E como ele não tinha profissão, não sabia fazer nada, então ele chamou uma das pessoas da terra e foi pedir trabalho. Aquele cidadão certamente lhe disse: você sabe fazer o quê? Qual é a sua profissão? Ah, eu não sei fazer nada, então aqui não tem trabalho para você. E assim ele foi caminhando até que chegou num dos cidadãos daquela terra, que deu a ele um trabalho para apacentar os porcos lá no campo. Aquele moço que tinha tudo em abundância na casa de seu pai, foi lá para o campo no meio dos porcos agora para trabalhar. E lá diz a Bíblia que ele sentou debaixo de uma alfarrobeira, e os porcos comiam as frutas da alfarroba, e ele estava ali debaixo, ali naquela sombra, e ele comia as bolotas que os porcos comiam, para não morrer de fome. Foi nesta hora de tristeza, foi nesta hora de desamparo, foi nesta hora que ele estava sozinho, é que ele se lembrou. Lembra-te, foi nesta hora que ele se lembrou de quem um dia ele tinha sido. Ele lembrou que na casa do pai ele tinha cama para dormir, na hora do almoço ele tinha comida, na hora da janta não faltava janta, de manhã cedo estava o café, a roupa estava limpa, o calçado estava preparado. Ele lembrou que nada faltava na casa de seu pai. Aí ele começou a olhar abraçado, estava miserável, estava pobre, estava morrendo de fome e ninguém lhe dava nada. Foi nesta hora que ele olhou para dentro de si e falou: eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai e vou pedir a ele que me perdoe. Aleluia! Ele se lembrou de Deus, meus irmãos. Ele lembrou-se do Senhor e disse: eu pequei contra o céu, pequei perante meu pai, e eu já não sou digno de ser chamado filho dele, não. Eu vou voltar e vou pedir a ele que me receba pelo menos como um dos seus empregados. O que foi que aquele moço fez? Ele se lembrou. E a palavra diz: lembra-te. Ô irmãos, quantas pessoas só deixam para lembrar de Deus quando já não tem jeito mais? Há quantas pessoas que estão desenganadas pelos médicos, que enquanto estava na sua época de saúde, ele aproveitou de todas as maneiras, pulava o carnaval, embriagava-se nas bebidas alcoólicas, na cerveja, ia para os motéis, ia para os estádios de futebol e se esquecia de Deus. Aí então, quando chegou na última hora que o médico disse: não tem mais esperança para você, aí o que ele fez? Ele se lembrou. E quando o homem se lembra, Deus não despreza ele, porque
está face a face com Deus. Irmãos, na época que nós estamos vivendo, os crentes de um modo geral necessitam se aproximar de Deus e fazer um grande concerto com o Senhor. Oh, meus queridos irmãos, a Bíblia manda nós termos cuidado da nossa própria salvação, porque que adianta eu anunciar a outros a palavra e não cuidar de mim mesmo? Já pensou se Jesus vem numa hora como esta? Nós que estamos com a Bíblia na mão pregando o Evangelho, nós estamos pisando na palavra do Senhor, não estamos valorizando aquilo que nós estamos pregando, não estamos vivendo aquilo que nós estamos pregando. Já pensou que decepção nós teremos no dia da presença do Senhor? Por isso a Bíblia diz claramente: lembra-te, pois, do que tens recebido. O que é que você tem recebido de Deus na tua vida, minha irmã? O que é que você tem recebido de Deus na tua vida, meu irmão? Você era um homem condenado ao pecado quando vivia no pecado. Lá em Romanos 6, no versículo 23, diz que o teu salário era morte, porque no pecado você vivia. O pecado que estava na sua vida era um peso que te lançasse no inferno. Mas quando você olhou para Deus, ou seja, que Deus olhou para você, Ele teve misericórdia de ti. Ele teve compaixão da sua vida. Amém? Amém? Deus olhou para você e viu a sua grave situação, e mesmo assim, Ele se revelou para você como Deus Todo-Poderoso, como Deus que salva, que perdoa, que liberta e que santifica o homem. Aí Ele trouxe você para o Evangelho. Ele achou você que nem aquele samaritano achou aquele homem quase morto, perdido lá. E então Ele foi e passou sangue sobre você e te perdoou. Passou azeite sobre você, com o Espírito Santo te levantou. E Ele mesmo tomou você pelas mãos e te botou no caminho e disse para você caminhar. Agora você jamais poderá esquecer aquilo que você tem recebido de Deus. Você era condenado, hoje você é salvo. Você era perdido, hoje você foi achado. Como poderemos esquecer sua tão grande salvação como esta? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. A Bíblia manda guardar o que nós temos recebido, o que nós temos ouvido do Senhor. Você sabe, meus queridos irmãos, que para guardar a palavra do Senhor é necessário lembrar de Romanos capítulo 12, versículo 1, quando o Espírito Santo diz uma rogação: rogo-vos, pois, pela parte de Deus, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo. Irmãos, é muito importante o crente lembrar que quando ele vem na casa do Senhor é para prestar um sacrifício a Deus. É um sacrifício santo, é um sacrifício agradável, é um sacrifício vivo que Deus recebe. Amém? É aqui que Deus tem falado muitas vezes para você. É aqui que Deus tem dado muitos milagres na sua vida que você jamais poderá esquecer. Eu me lembro, meus queridos irmãos, e acredito que muitos de vocês aqui também irão lembrar. Faz muitos anos isso, quando Deus curou um senhor aqui que estava desenganado com a enfermidade de AIDS. Eu me lembro que foi numa concentração na Praça São Cristóvão que ele deu seu testemunho, que Deus o havia curado. E eu pergunto: cadê esse irmão? Aonde ele foi? Aonde está ele? Se esqueceu daquilo que Deus realizou na sua vida. Eu me lembro, meus irmãos, que Jesus, quando curou aquele homem que estava lá no tanque de Betesda, depois que ele estava bom, Jesus disse: vai e não peques mais. Isso é para você lembrar do que ele fez por você. Não esqueça. O Deus que te salvou, o Deus que te perdoou, o Deus que tem te guardado, você não pode esquecer dele. Você tem que estar sempre acordando, lembrando dele, diz a Bíblia. Amém?
Eu quero que vocês lembrem daquele chicote de 7 dias, com chumbo e osso, que rasgaram as suas costas, rasgaram a sua carne. Eu quero que você lembre da cruz que ele tomou nos seus ombros. Eu quero que você lembre das horas de fome que ele passou. Eu quero que você lembre das horas de sono que ele passou, da sede que ele clamou na cruz. Eu quero que você lembre do caminho do Calvário. Eu quero que você lembre do alto do Gólgota. Não se esqueça dessas palavras. O verdadeiro cidadão do céu, o verdadeiro cristão, qualquer atitude que ele vai tomar na sua vida, primeiro ele lembra do Calvário, para ver se vai glorificar a Deus ou se vai desonrar o nome do Senhor. Ah, meus queridos irmãos, lembra-te da cruz, lembra-te do monte da caveira, lembra-te da coroa de espinho, lembra-te dos cravos que rasgaram as suas mãos, lembra-te dessas coisas que aconteceram para a nossa salvação. É aí que diz a Bíblia: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Quantas vezes, meu irmão, seu coração está mais duro do que uma pedra, você já não sente mais o quebrantamento do Espírito Santo. Quem é que falhou? Foi você, não foi Deus, não. Você tem que voltar para Jesus. Ai, não, mas eu estou na igreja. Você está na igreja, mas o seu coração está afastado de Deus. Existem muitos cristãos que estão como Ezequias, caem lá no leito de dor. Aí Deus manda uma mensagem mortal para ele. Chega lá na hora da sua necessidade, está lá em cima da cama, lá meio morto, meio vivo. Uma doença que o médico não pode curar. E ele manda consultar o médico, o médico diz: não posso fazer nada. Vai consultar o raizeiro, não tem raiz que te cura. Vai consultar o curandeiro, não tem jeito para sua enfermidade, não. Esqueceu de Deus, mas Deus não esqueceu, não. Deus falou com o profeta: vai lá, Isaías, fala com Ezequias, assim diz o Senhor. Isso quer dizer, fala com ele que eu não esqueci dele, não. Diga para ele: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Na hora Isaías chegou lá e disse: Ezequias, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Assim diz o Senhor, põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. Naquela hora diz que o homem se lembrou de quem ele foi, de como ele estava agora. E ele orou a Deus, virou o rosto para o canto da parede, Isaías 38, e começou a chorar. E foi chorando, e a lágrima derramou. Diz que ele chorou muitíssimo, diz a Bíblia. Aí ele falou com Deus: Senhor, lembra-te, Senhor, de que um dia eu andei na sua presença com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E Deus se lembrou, irmão. Deus se lembrou dessa palavra do Senhor. Oh, irmãos, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ezequias e viu as suas lágrimas. E eu pergunto, irmão, Deus está ouvindo a sua oração? Deus está vendo as suas lágrimas, irmão? Por causa de Ezequias diz que Deus mandou o sol voltar atrás. O que Deus não faz pela oração de um homem e de uma mulher que clama a Ele? O que Deus não faz pela tua oração, meu irmão? O que Deus não faz pela tua oração? O que Ele não pode fazer por ti? Oh, glória a Deus! Se Deus não tem feito, irmão, se Deus não tem feito nada por ti, é porque você não tem clamado a Ele. Quantas vezes você chega na sua casa, você briga com os filhos, discute com a mulher, briga com o marido, discute com o filho e não tem tempo para Deus? É você o causador do teu problema, porque você se esqueceu do Senhor. Faça como Ezequias nesta noite, meu irmão. Faça como Ezequias nesta noite. Lembra-te do Senhor pelo menos. Fala com Ele: Senhor, lembra-te de mim, Senhor. E Ele não esquecerá de ti. Ele não esquecerá de você, diz a Bíblia. Oh, aleluia. Talvez tenha alguém aqui entre nós que não é nenhum crente. Talvez você é um católico, um espírita que seja, e
você está desesperado da vida e dizendo: Deus se esqueceu de mim, eu vou acabar com a minha vida, para mim não tem jeito não. Não, meu irmão, Deus não esqueceu de você, você que não lembrava dele. Agora que você que está nesta noite chegou diante do Senhor, Ele está falando para você: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a você também. Chegue a Deus através de Jesus Cristo, que Ele vai dar a você a sua vitória nesta noite. Glória a Deus. Oh, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor tem dito para nós: por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muito tem esfriado, irmão. Olhe para você, quem você foi no passado. Olhe para você, presbítero Joaquim, quem você foi no passado. Se você é ainda aquele mesmo homem do passado, não, eu confesso que não. Se eu dizer que eu sou um mentiroso, eu preciso voltar a ser aquele homem também que eu fui. Eu preciso chegar a Deus na oração, eu preciso clamar ao Senhor como no princípio eu clamava. Eu preciso mais de Deus na minha vida. Nós precisamos mais dele em nossa vida. Nós precisamos, meus irmãos. Igreja de Deus, guarde bem a salvação que Deus deu a você. Lembra-te, aí está escrito: lembra-te do que tens recebido, do que tens ouvido. Guarda estas coisas. Quando pecares, arrepende-te. E se você não quiser se arrepender, ele virá sobre você como ladrão, e você não saberás a hora que ele virá sobre ti. Irmãos, neste versículo que lemos, Deus está nos dando uma sequência completa da sua vontade, com uma advertência tão clara para nós. O que resta para nós, irmãos? Aquele que está em falha, se arrependa. Aquele que não está com Cristo, aceite ele agora. Aquele que está desviado, se humilhe e reconcilie com Deus agora, antes que seja tarde demais. Porque foi ele que falou: virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Você vai esperar ele vir desta maneira para você? Ou você prefere estar preparado? Que Deus te abençoe. Fique de pé e glorifique ao Rei. Oh, aleluia. Forte aplausos para Cristo. Mais alegre, mais alegre. Irmãos, note bem. Antes de nós orarmos a Deus aqui, para Deus operar qualquer coisa que seja aqui, eu quero que Deus faça a maior operação nesta noite. Irmãos, eu estou pregando esta palavra para vocês, mas nem sequer eu sei se chegarei na minha casa. O Senhor poderá vir encontrar comigo no meio do caminho, e eu não quero estar com a minha consciência pesada de deixar de ter falado tudo isso para vocês. Eu quero chamar aqui diante do altar de Deus todas as pessoas que não são crentes. Vem aqui diante do altar do Senhor. Eu quero fazer uma oração aqui para Jesus perdoar os teus pecados, para você lembrar dele aqui agora. Vem aqui em nome de Jesus. Vem todos vocês que não são crentes no Senhor. Lembra-te de Deus agora. Fica aqui. Isso aí, tá bom. Lembra-te de Deus agora. Olha, irmãos. Amém. Quantas vezes a pessoa lembra de Deus só na hora que está lá desenganado dos médicos, quase morto, já não tem mais esperança? Quantas vezes lembra de Deus quando leva um tiro aí, já está quase morrendo? Ah, meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? É melhor você lembrar dele enquanto você está com saúde, meu irmão. Melhor você lembrar dele enquanto você pode estar de pé, do que você deixar para depois não haver mais esperança para você. Venha cá, não tenha vergonha não. Aqui nós não pregamos religião, aqui não. Aqui nós pregamos um Cristo ressurreto que venceu o inferno, venceu a morte e te garante a vida eterna. Louvado seja Deus. Venha, venha, venha. Em nome de Jesus, aonde está os demais? Meu irmão, minha irmã, veja bem, eu não estou te chamando aqui para mudar de religião, não. Religião não perdoa pecado, religião não leva para o céu. Quem leva para o céu e perdoa pecado é Jesus Cristo, é o Senhor da glória, só Ele. Amém? Quem mais entre vocês aí? Tem mais alguém? Eu quero chamar aqui, quem está desviado da igreja aqui? Vem aqui, quem está desviado dos caminhos do Senhor, vem aqui depressa. Irmãos e irmãs que estão afastados da igreja, vem aqui depressa diante do altar de Deus.
Não adianta vocês quererem deixar para depois, não, que vocês esqueceram de Deus. Vocês caíram no pecado. O pecado desviou vocês de Jesus e só Ele pode perdoar vocês. Mesma coisa. Afastou e desviou, ficou longe. Mas é bom que Jesus perdoa, viu, meu irmão? Fica aí. Vem, chega a Deus, meu irmão, chegue. Isso, quem mais? Vem aqui. Quem aí está desviado da igreja? Quem está afastado da igreja? Levante a mão. Vocês estão com vergonha? Vocês querem que Jesus venha sobre você como ladrão? Você quer isso? A Bíblia é mentira ou é verdade? Será que Deus fala com brincadeira aqui? É isso que a Bíblia está falando? Será que Deus está fazendo brincadeirinha com a palavra dele? A Bíblia diz que quem tem ouvidos é para fazer o quê? Ouça o que o Espírito diz. Quem é a igreja? As paredes, ao piso, aos bancos? Amém. Então a igreja somos nós, não é? Então é para nós que Deus está falando. Quem mais está afastado aí? Meu irmão, minha irmã, você que está afastado, você pensa que vai continuar vencendo desse jeito? O diabo está enganando você. O diabo vai levando você com água doce, com água de açúcar, até levar você lá no amargo e te destruir de uma vez por todas. Resista ao diabo e agora reaja. Olhe lá que o filho pródigo lá ficou naquela situação porque saiu da casa do pai. Você fez a mesma coisa. Aquele que saiu de Jerusalém foi para Jericó, foi o que? Desviou da igreja, foi para o mundo. Caiu na mão do ladrão, do salteador. Satanás é ladrão, é salteador. Se o bom samaritano não tiver misericórdia em você, você vai morrer no pecado. Quem mais está afastado dos caminhos do Senhor? Nenhuma pessoa mais? Está bem. Minhas irmãs, vocês entenderam o que nós falamos nesta noite? Quem compreendeu o que nós falamos aqui? Vocês entenderam? O que parece a vocês? Qual é a decisão que vocês deverão tomar? Hein? Vocês compreenderam? Que decisão você tomaria? Hein? Caminho da verdade. Quem é a verdade? Jesus. Respondeu bem. Espero que você tome a decisão correta também. E vocês entenderam, meus irmãos? Vocês preferem ficar sofrendo na mão de Satanás e fora até levar vocês para o inferno? Preferem? Não preferem, né? Hoje, quando eu estava vindo para a estoura daí, ela subiu. Hoje, quando eu estava vindo para cá, meus irmãos, escute aí. Vocês vejam como a morte ela chega na vida da pessoa sem a pessoa esperar. Eu estava vindo para cá, irmãos, quando foi 2 caminhões se chocaram com uma caminhonete D20. Quem conhece a caminhonete D20 aí? Então, uma caminhonete D20 azul. Se vocês vissem, meus irmãos, o estado que ficou aquela caminhonete, parece que colocaram lá uma carga de 10 quilos de dinamite dentro dela e explodiram ela. Arrebentou tudo para dividir os pedaços de quem lá estava e não escapou nenhuma pessoa sequer. Hoje, na BR-040, vim de Belo Horizonte para cá. E eu, quando eu vi aquilo, eu fiquei meditando, meu Deus, quantas pessoas que deixam Cristo por último e não se lembra dele. E numa hora daquela do acidente é em questão de um piscar de olho, meus irmãos. Dá tempo de se arrepender. Dá tempo de dizer, Jesus, lembra-te de mim, dá tempo. Pois é, para onde foram aquelas almas agora? Só Deus sabe, viu? Por isso a Bíblia diz lá em Gênesis 19:17, escapa-te pela tua vida. Chegando do outro lado, diz, Senhor, veja se o nome dele está escrito no livro da vida. Senhor, aqui não tem o nome dele não. Aí vai ser duro, viu? Meu pior inimigo, viu, meus irmãos? Eu não desejo isso não, viu? Levante as mãos para Jesus comigo, levante. Jesus, levante a mão para Jesus, levante. Feche os olhos, levante a mão. Fala assim comigo, Senhor Jesus. Fala com fé, Senhor Jesus, lembra-te de mim. Senhor Jesus, lembra-te de mim e perdoa os meus pecados e salva a minha alma e ajuda-me a ser fiel à sua palavra até a morte.
Veja bem, vocês vão ganhar esse LP aqui. O LP Jesus Garante a Libertação. Vocês vão levar esse LP de oração para sua casa, de mensagem, certo? Vocês vão ligar esse disco lá da oração, vão ajoelhar junto com a oração do missionário Davi Miranda, vão fazer campanha de oração e vocês vão ver como o diabo vai sair correndo da casa de vocês. Vocês vão ter só vitórias, meus irmãos. Irmãos, vocês vão chegar com esse disco em casa. Olha, eu me lembro, meus irmãos, que isso aconteceu comigo no ano de 78. Uma irmã viúva me deu um disco desse. Eu tenho ele até em casa hoje.